viagem missionária que Paulo fazia, ele chega até essa cidade em Éfeso e passou quase 3 anos nessa cidade em Éfeso. E assim, essa cidade se tornou um importante centro de trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Na realidade, nós temos que entender que nem todas as mais cidades que estão aqui situadas na Bíblia, que isso aqui é quase 2 anos, alguns anos depois de Cristo, que foi escrito essas cartas, e essas cidades hoje talvez não existam, não tem mais. Se você procurar no mapa a cidade de Éfeso, não existe. Por quê? Porque essa cidade, nessa época de Paulo, ela era ali em uma região da Roma, ali da província na Ásia, que hoje essa cidade de Éfeso, ela se tornou-se hoje a Turquia. Ela hoje como é que se chama? É oficializada hoje no livro do mundo, das cidades do mundo, como Turquia, Turquia, nós sabemos que é um país. Cidade que hoje, nessa província, hoje se tornou um país, que é a Turquia. Nesse tempo, Interessante a gente aprender essas coisas. E diz mais, essa epístola, aleluia, aos Efésios, foi escrito quando Paulo estava preso. Está lá no... vai falar isso aqui quando ele estava preso lá, no capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Lá vai dizer, capítulo 4 de Efésios, versículo 1, lá vai dizer que Paulo, quando escreveu essa carta para a igreja em Éfeso, para os Efésios, Paulo estava preso. O assunto principal desta epístola, aos planos de Deus de fazer convergir nele, Cristo. Essa era a intenção de Paulo, levar essa palavra aos Efésios, era que o povo entendesse que era Cristo, salvação era Cristo, pregava Cristo. E lá nessa cidade, em Éfeso, não era também uma cidade que havia só povo de só Efésios, que moravam naquela cidade. Mas também, como era uma província, outras cidades, e ali tinha outros povos que habitavam naquela cidade. Interessante, irmão, que quando Paulo, ele escreve essa carta, aleluia, ele estava preso. Então, nós vamos entender, através do que eu li aqui em Efésios 6:10, que Paulo estava preso, qual era a maneira que Paulo se expressava de mandar uma carta para a igreja. Presta atenção, ele estava preso, Ele estava preso. Aí diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, forte, contra as astutas e ciladas do diabo. Presta atenção no que Paulo está dizendo para a igreja. Diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Aleluia. E aqui ele dá mais falando sobre essas coisas. O que Paulo estava querendo passar essa mensagem para a igreja? É porque Paulo, irmão, estava preso